Verdade. E em questões de política, isso é tão importante para a sociedade. É uma pena que a sociedade não dá mais valor na política, vira as costas para a política. Ó, eu estudei sobre política, não gostava muito, mas comecei a ficar apaixonado pela política. Por quê? A política ela é bonita, ela é produtiva, é uma coisa maravilhosa. O que não presta é a politicagem. É o direito de votar, dentre várias definições, é o direito de votar e ser votado. Então nós precisamos entender que nós como igreja, nós como cidadãos, antes de qualquer coisa, de ser pastor, ser membro de uma igreja, você é um cidadão, que você tem direitos, você tem deveres. E um dos direitos é ser candidato. Às vezes as pessoas falam, não pode misturar a igreja com política, não pode misturar religião com política. Enquanto isso, os maus estão tomando conta. Mas eu sempre falo uma coisa quando as pessoas me questionam. Você é pastor e é político, como é que pode isso? Aí eu falo simplesmente assim, eu sempre falo isso, o justo ele não se envolve na política, o ímpio se envolve e administra a vida do justo. Sim. A mesma coisa se nós que somos cristãos, falando na questão de religião, nós não se envolver, discutir, falar sobre religião, sempre vai haver os falsos profetas no nosso meio. Então, eu sempre disse que a política, pastor Douglas, é sim para o justo. Os ímpios estão tomando de conta porque muitas das vezes estão sendo covardes. Agora o bicho vai pegar! Olá, boa noite, seja muito bem-vindo aqui na página e no canal Falo Mesmo Brasil. Hoje à noite estou recebendo aqui o meu amigo, o pastor Douglas. Ele é o segundo vice do Ministério Madureira. Boa noite, pastor Douglas, tudo bem? Boa noite, pastor Neres. É um prazer estar aqui com o senhor. O prazer é todo meu, sempre é meu prazer receber essas pessoas. Na verdade, eu tenho falado bastante para muitos amigos na cidade que aqueles que estão vindo aqui para conversar comigo, bater um papo, geralmente são pessoas que a gente tem afinidade. A princípio, para a gente poder começar esse papo reto, a gente tem que começar com pessoas que a gente tem grande afinidade, né? Isso não quer dizer que vai vir outras pessoas aqui, né, pastor Douglas? Sim. Primeiro eu quero abraçar os nossos amigos que vão estar nos vendo, né, pastor Neres, parabenizar pelo canal, né, e fico muito feliz e honrado por poder estar aqui, pastor. O senhor já conheço de muito tempo, né, de a gente se ver, e agora um pouco mais de afinidade, podemos ter o prazer também de congregar juntos, estarmos juntos, né, junto com toda a família, e já queria pedir, né, para o pessoal que for entrando, aproveitar para curtir a página do Falo Mesmo Brasil, né, para que a gente possa alcançar muito mais pessoas através desse canal. Eu gostaria também de mandar um abraço aí, meio geral aí, porque no domingo ali na igreja pediram lá, o pastor Neres, manda um abraço para nós aqui da família da igreja do Ministério Madureira. Então um abraço para você do Madureira e de todos os ministérios. O Ministério Madureira é onde o pastor Douglas ali congregamos, e também teve aqui o nosso pastor presidente, a gente tem que enfatizar aqui, né? O Eduardo Henrique. Uma bênção, um prazer muito grande estar com ele. Pastor Douglas, mas para nós poder ficar conhecendo melhor ainda o Senhor, agora eu gostaria de saber quem é, não o pastor Douglas, a gente conhece, mas quem é o cidadão Douglas Nascimento? Eu sou filho de Juarez Nascimento de Jesus, pastor Juarez Nascimento de Jesus, pastora Rosa Pereira da Silva de Jesus, e que muito cedo eles se dedicaram ao reino de Deus e se inscreveram na Secretaria de Missões em Osasco, São Paulo. E se inscreveram, ardia uma chama muito grande no coração deles sobre missões, e eles foram se inscrever na secretaria e foram enviados, pastor Neres, para a Bahia, primeira cidade de Jequié, na Bahia. E até então eles já tinham 5 filhos, né? E foram enviados para a Bahia, e chegando na Bahia nós passamos 11 anos na Bahia fazendo missões, um campo muito difícil, um povo sofrido, mas um povo que ama Jesus e que não media distância para congregar, não media distância para estar na igreja. Aprendi muito na Bahia com meus irmãos baianos, que foi uma alegria passar 11 anos lá, na Bahia. Depois nós fomos a Brasília, moramos em Brasília,
nós fomos para o SIM, que é o Sistema Integrado de Missões de Brasília, e depois, meu pai, nós viemos para Camboriú, a princípio, Camboriú, moramos, eu acho que uns 2 meses em Camboriú, e logo depois nós viemos para Itajaí, nessa cidade que não nasci, mas escolhi para viver e amo viver aqui. Isso já fazem 20 anos. E aqui em Itajaí, né, eu encontrei a minha eterna namorada, minha esposa, a Luana, e com ela eu tive a Laura e o Arthur. Hoje a Laura está com 8 anos e o Arthur vai fazer agora, semana que vem, ele faz 6 anos. Maravilha, então você pode prestar atenção aí que não é bem qualquer um que a gente chama aqui para participar da página e do canal Fala Mesmo Brasil, no Papo Reto com o Pastor Nélio. Por quê? Essas pessoas que aqui vêm têm uma história, sabe? Tem uma bagagem. Você pode olhar para o pastor Douglas, é um pastor novo, a gente olha para ele, mas é um pastor experiente, né? O pastor já tem carga, tem bagagem já. E recentemente que o senhor foi levado a pastor ou já tem bastante tempo, pastor? Sim, já fazem 6 anos. 6 anos que eu fui consagrado a pastor. Aqui na estadual mesmo? Fui consagrado em Jaraguá do Sul. Na nossa convenção, na Conemad, SC, fui consagrado lá a pastorado. Como é que é o nome do pastor, presidente da convenção? Pastor Hildoberto Pedro da Paixão. E aqui, no nosso campo, pastor Eduardo, que teve também o prazer de poder estar aqui no canal aqui, e que acompanhei, e fico mais honrado ainda por estar sentado na cadeira que ele já sentou. Maravilha. Então, para vocês verem, a gente está querendo trazer pessoas que têm realmente uma história para poder passar para vocês poderem olhar aqui e ver que, na verdade, o que nós temos para passar para vocês é sinceridade. E tudo que nós formos falar aqui é algo verídico que está acontecendo, que pode acontecer, que aconteceu. E, pastor Douglas, há quanto tempo, assim, que eu sou envolvido em política, né? Sim. Bastante, né? Sim, gosto. Bastante. Bom, eu nem vou falar muito, então, porque a gente gosta bastante. Na verdade, eu conheci o pastor Douglas, primeira vez que vi o pastor Douglas, foi no Santinho. O senhor foi candidato a vereador em 2016 e 2020, correto? Isso, exato. Isso mesmo? Exato. Mas nessa participação aí de 2 eleições, o que o senhor tem para falar para nós aqui, principalmente do município de Itajaí? O que falta ingressar aqui para os cristãos, na verdade, eu falo na questão, pastor Douglas, que olhando na esfera municipal, nós não temos muitos irmãos como vereador, não vou nem falar no executivo porque não temos mesmo, mas principalmente no legislativo, nós olhamos para dentro da Câmara de Vereadores e nós vimos que está faltando, eu acho que os irmãos cristãos ali se levantar para poder realmente pegar ali e também ser fiscal do povo, né? Sim. Porque eu acredito que onde, como diz a palavra do Senhor, quando o justo governa, o povo se alegra. E quando o ímpio domina, o povo geme e o povo sofre. Eu não estou aqui fazendo política, fazendo campanha, até porque nós não somos candidatos a nada. Pelo menos eu. Sou candidato a alguma coisa? Não, né? Não. Deputado? Não vai apoiar alguém? Não, sim. Provavelmente apoiaremos sim. Eu participei dessa de 2020 agora. Participei e o pouco que eu participei, é a pergunta que eu quero falar para o senhor, eu vi que o povo cristão do município de Itajaí, eles não estão reunidos num propósito só. Sim. O que você me disse que tem que fazer para poder... Uma vez eu lendo a palavra de Deus, um versículo muito me chamou a atenção. Filipenses 1:27, que 1:27 na NVI, que diz assim: não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania digna do Evangelho de Cristo. Ou seja, o que é cidadania? O que é ser um cidadão? É o direito de votar, dentre várias definições, é o direito de votar e ser votado. Então nós precisamos entender que nós como igreja, nós como cidadãos, antes de qualquer coisa, de ser pastor, ser membro de uma igreja, você é um cidadão, que você tem direitos, você tem deveres. E um dos direitos é ser candidato. Às vezes as pessoas falam, não pode misturar a igreja com política, não pode misturar religião com política. Enquanto isso, os maus estão tomando conta. Então, quando eu li isso, entendi, eu falei, não importa a posição que eu esteja, o importante é que eu esteja ali para dignificar o nome de Cristo. Não importa o que aconteça, né? Ou o que eu vou exercer, que cargo eu vou exercer, ou no executivo, ou seja no legislativo, não importa onde. O importante é que eu esteja ali para glorificar o nome do Senhor, para dignificar o nome do Senhor. E, infelizmente, nós não temos visto, né? Hoje até a gente vê, pastor Neves, mas lá em 2016, um pouco antes,
a gente não via muito engajamento, né, digamos assim, dos cristãos. E eu cresci, né, muitos demonizando a política, né? Enquanto isso, os cristãos não ocuparam os cargos, né? E aí a gente não fala só da política, a gente vai para a parte judiciária, a gente vai para todas as áreas de governança de um país, né? Administração pública. De administração pública, e com isso os maus, né? E já dizem, né, uma frase, eu não sei, agora não recordo quem foi que disse ela, mas enquanto os bons se calam, né, os maus dominam, os maus tomam conta, né? Então, quando eu li isso, eu entendi que eu precisava me envolver na política. Me jogar na política, e foi o que eu fiz em 2016 e em 2020. Maravilha. Eu sempre falo uma coisa, em reuniões, palestras que às vezes eu dou, agora parei mais um pouquinho de palestrar por aí, mas eu sempre falo uma coisa quando as pessoas me questionam. Você é pastor e é político, como é que pode isso? Aí eu falo simplesmente assim, ó, quando o justo ele não se envolve na política, o ímpio se envolve e administra a vida do justo. Sim. A mesma coisa se nós que somos cristãos, falando a questão de religião, nós não se envolver, discutir, falar sobre religião, sempre vai haver os falsos profetas no nosso meio. Então, eu sempre disse que a política, pastor Douglas, é sim para o justo. Os ímpios estão tomando de conta porque muitas das vezes os justos estão se acovardeando, estão sendo covardes. Se o senhor é um pastor, o senhor é um pastor de direita, de esquerda ou de centro? Qual é a sua posição política? Eu sou um pastor de direita. Eu sou um cidadão de direita. Né? Eu sou um cidadão de direita. Mas para dar opinião, como pastor, como líder, porque o pastor, ele não é pastor simplesmente, é pastor e ele está levando as ovelhas para o céu, mas aqui na terra, em algumas coisas está negligenciando, não está guiando as ovelhas. Se alguém vir pedir um conselho para o senhor, hoje mesmo um cristão me pediu um conselho para mim, se chegar até o senhor e falar, pastor Douglas, quero o seu conselho como pastor porque eu não entendo de política, qual seria o conselho que o senhor daria para um cristão? O conselho sempre vai ser à direita. À direita. Nós já sabemos que as bandeiras, né? As bandeiras da esquerda, ela não é compatível com a palavra de Deus. Não tem como. Enquanto a palavra de Deus defende a vida, né? A esquerda defende a morte. A gente teve um caso recente agora sobre essa questão do aborto, né? Então eu sou à direita e sempre oriento à direita, né? As pautas da direita, elas na sua grande maioria, elas estão embasadas na palavra de Deus. Então o senhor não vai ter dificuldade nenhuma de poder responder essa pergunta que eu vou fazer para o senhor. Eu poderia aqui falar o nome do pastor, mas em respeito, né, também a um pastor amigo meu pediu, pastor Neres, lá no programa você não fala o nome do cidadão não, porque toda vez que o senhor falar o nome dele, vai dar ibope para ele. Então não fala o nome dele não, porque ele não é digno nem de receber essa atenção de vocês. Mas o que você me diz, pastor Douglas, de um pastor a nível nacional, conhecido demais, aí você deve saber quem é, que agora pegou e abraçou essa causa de esquerda. Você deve saber muito bem aí, ele pregou aqui em Itajaí, aqui no Gideões Missionário, no Brasil inteiro, e agora ele pegou e está defendendo o Lula 100%. Eu vou falar Lula porque o Lula é de esquerda, é representante de esquerda, 100%. Então agora ele está andando nas igrejas pregando, falando que realmente a esquerda que faz parte, irá fazer parte do reino do céu, o que nós sabemos que não é verdade. O que você me diz isso aí, pastor? Pastor Neres, né, a gente nem vamos nem ter seu nome da pessoa, mas eu vou ser papo reto. Pode ser? Maravilha, eu gosto disso. Desviado. Né? Porque assim, há princípios e que norteiam uma sociedade, que norteiam o mundo, e a sociedade chegou até aqui por alguns princípios, alguns valores. Sim. Que sem eles a gente já tinha se acabado. Né? Então, os princípios e valores são um conjunto de regras que regem a sociedade, que levam a sociedade à prosperidade, que levam a sociedade à harmonia. Então,
A esquerda, a gente pode simplificar assim, eu sempre simplifico. Me diz um lugar que a esquerda tá ok, tá ótimo, funciona. Lugar nenhum do mundo. Lugar nenhum, né? Às vezes eles costumam citar a China, né? Mas a China ela é comunista até nos costumes, mas na economia elas são totalmente voltadas ao capital, né? Então, capitalista mesmo. Então não há um lugar no mundo que isso deu certo e, se Deus quiser, não vai ser no Brasil. Então, muito obrigado por essa resposta maravilhosa do senhor, pastor Douglas. Realmente é o meu modo de pensar também. Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto muito de observar. Primeiro eu estudei algumas coisas sobre política para poder me ingressar no mundo da política. Fui convidado, eu vou fazer questão, né, de poder falar o nome da pessoa, do meu padrinho político. A gente é amigo também, o Robson Coelho. Sim. Tive muitas vezes no gabinete dele na época que ele era vereador. Sim. E conversando bastante, ele falou para mim: pastor Neres, o senhor é o tipo de pessoa que a sociedade precisa aqui em Itajaí. Então o senhor não tem que estar de fora da política, o senhor tem que vir participar da política. Porque olha só o que o Robson Coelho falou. Ele tem certeza que ele está assistindo mais nós. Ele falou uma coisa que realmente, pastor Douglas, me chamou, me pegou, me cativou para a política. Porque ele falou assim: todas as vezes, pastor Neres, que uma pessoa justa, um homem de bem, ele vem ocupar o cargo de candidato, pré-candidato, ele tira a oportunidade de uma pessoa mal. Então, por isso que eu falo assim, as pessoas de bem, elas têm que estar envolvidas com a política. Tem que se envolver. E não vou falar só na política pública, não. Na verdade, em todas as políticas. A política, eu posso falar religiosa, que é uma política crítica também, que é onde existe... Nós sabemos muito bem que existe falso profeta, existe muita pessoa mal, que existe, todo lugar existe. Na política pública, empresarial, na verdade, na religiosa, enfim. As pessoas de bem, ela tem que estar envolvida. E uma coisa que eu achei bacana, que ele falou para mim, nós sentados lá no gabinete dele, pastor Douglas, ele falou assim para mim assim, ó: pastor Neres, não fica com medo de virar um corrupto. Ele falou com essas palavras. Por quê? Ninguém vira um corrupto da noite para o dia. Se a pessoa ganhar, for eleito e vier e cometer alguma corrupção, ele já era corrupto antes. Sim. Então, você que está me assistindo, preste bem atenção quem você vai votar, quem você vai escolher para ser o seu candidato, se ele é uma pessoa justa já no meio da sociedade. Porque ele não vai virar corrupto lá dentro. Ou ele já mostra algumas coisas, alguns passos já errados, né, pastor Douglas? Você concorda comigo? Então, quando as pessoas falam para mim: pastor Neres, você vai se envolver na política, você vai virar corrupto, você vai desviar, eu falo: pelo contrário. Pelo contrário. É igual o pastor Douglas falou aqui. Nós estamos envolvidos na política dessa cidade aqui, ó, Itajaí, Santa Catarina. Nós estamos defendendo, sim, claro, nós queremos um deputado estadual eleito da cidade de Itajaí. É por isso que nós estamos, às vezes, falando para as pessoas que a importância de um deputado estadual da cidade, ok? Que ele seja cristão, principalmente, né? Não é só para defender as pautas cristãs, não, é da toda a sociedade, mas é uma pessoa que seja humana, né, pastor? Sim. Que ela vai defender o cidadão mesmo de bem. Com essas leis, o pastor Douglas vai falar para nós aqui, ele sabe muito bem que existem leis lá elaboradas para poder prejudicar o cidadão, principalmente na parte cristã. Como, pastor? Até aproveitando o gancho que o senhor falou, que existe um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. Na verdade, a gente podia trocar isso, que a ocasião revela o ladrão que já havia dentro dele. Que ele já vinha de práticas errôneas e que ele viu a oportunidade da política de expandir o mal feito dele. Essa é a grande questão. Às vezes as pessoas falam: mas a pessoa entrou na política e se corrompeu. A pessoa entrou... Todos nós somos sujeitos a erros, a falhas, todos nós somos. Mas existe um diferencial, eu posso dizer. É um diferencial daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Então, quando ele entra para a política e ele embarca na via da corrupção, é porque não é que ele não tinha oportunidade, não é porque... não, é porque a política, ele arrumou uma forma de expandir o que ele já fazia. A corrupção dele. A corrupção dele. O que ele fazia no comércio dele, o que ele fazia
na rua da cidade, o que ele fazia, um troco a mais que ele pegava que ele não devolvia. Então, a questão é, quando vai para a política, é a oportunidade de expandir o que já havia dentro do coração dele. Eu vou dar um exemplo aqui para o senhor, pastor, que eu não dei esse exemplo para ninguém nas redes sociais conversando. Só terceiro pessoas aqui nos bastidores que sabem muito bem desse acontecimento comigo. Só para você ver o quanto o pastor Douglas está falando e o quanto é certo, eu, como fui candidato a vereador aqui no ano de 2020, juntamente com o pastor Douglas, nós terminamos andando em todos os bairros, conhecendo pessoas que a gente nunca viu, não é verdade, pastor Douglas? Verdade. Mas geralmente nós gostamos de ir naquelas pessoas que a gente já conhece para poder pedir apoio e tudo, então tu vai certinho. Eu tive uma decepção muito grande, pastor Douglas, depois você conta uma sua, eu tenho certeza que você tem também, de poder estar conversando com uma pessoa que eu jamais imaginei que ela ia tentar, sabe, pastor, que eu comprasse o voto dela juntamente com a equipe dela inteira. Sim. Eu tive ali, sentei com uma pessoa, não vou falar o nome, é vergonhoso, eu tive ali na qualidade de político, de pastor, de cidadão, sentei com a pessoa e por trás da pessoa tinha centenas de outras pessoas. Né? Ela era líder de centenas de outras pessoas. E sentou comigo e mostrou um projeto para mim. Eu falei para ela, pastor Douglas, falei bem assim para essa pessoa. Falei, ó, eu não estou aqui para prometer para você que vou abrir porta para ti ali, aqui e lá, não. Eu estou aqui para falar para você que eu vou executar o verdadeiro papel de um vereador, que é o quê? Fiscalizar e, claro, mostrar projetos de lei que também não depende só de um ou de outro para poder ser aprovado. O meu serviço de fiscal eu vou fazer. Fiscalizar a cidade inteira, os bairros, todos os departamentos públicos a gente vai estar fazendo. Mas eu não posso te prometer nada além disso, porque não é o papel do vereador. Ele não pode fazer nada mais além disso. E essa pessoa falou para mim assim, pastor Douglas, pastor Neres, falou com essas palavras, presta atenção aí, pastor Neres, eu preciso, para hoje, eu preciso de 10 mil reais. Falou desse jeito, nessa qualidade. Um cidadão, só para você, ele não é candidato, mas um cidadão comum. Eu preciso de 10 mil reais para mim fazer esse projeto aqui nesse terreno. Se o senhor me der 10 mil reais, o senhor tem a minha palavra que tanto eu como todos os meus liderados irão votar no Senhor. Eu fiquei indignado. Você sabe por quê? Que eu vou falar uma coisa para você. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de olhar, ler a Bíblia. E se é para mim poder ficar em cima do muro, pastor Douglas, tendo o rótulo de cristão, de crente, e nas escondidas fazer as coisas erradas, então eu já falo, não, se é para viver assim, vai viver logo completamente errado. Para não ficar, na verdade, perdendo tempo. Eu falei para essa pessoa assim, pastor Douglas, falei, mesmo se eu tivesse esse dinheiro, que eu não tinha e nem tenho, mesmo se eu tivesse esse dinheiro, meu querido, eu não daria para ti. Agora, faça um favor para mim, nem o senhor e nem as outras pessoas precisam votar em mim. Vocês e os liderados do senhor não precisam votar em mim. Porque se eu for eleito, é porque Deus me colocou lá. Então, só para vocês verem que, na verdade, o corrupto não é o político, é o cidadão. Antes de ser político, ele já é corrupto, né? Verdade. Uma coisa que o senhor falou é bem importante frisar que os evangelhos diz que aquilo que é falado à escondida, ele precisa ser falado sobre os telhados. Ou seja, aquilo que eu falar aqui com o senhor que ninguém está vendo, ele tem que ser digno de eu subir no telhado e gritar para o bairro ouvir aquilo que nós falamos. Se eu não posso fazer isso, se o que eu converso com o senhor não posso subir e proclamar ou chegar no programa aqui e falar, é porque já estamos errados. Então, na política a gente eu recebi diversos convites desse tipo. Me dá tanto que eu te apoio, eu, graças a Deus, eu consegui plotar alguns carros, eu falo isso com orgulho, porque eu não precisei ter que colocar uns 100 reais de gasolina para o cidadão para ele poder votar em mim. Vota pelas qualidades que me conhecem até aqui, vota pelas propostas, porque é uma forma indireta de se comprar voto. É uma forma indireta de se comprar voto. Verdade. E em questões de política, isso é tão importante para a sociedade
É uma pena que a sociedade não dá mais valor na política, vira as costas para a política. Ó, eu estudei sobre política, não gostava muito, mas comecei a ficar apaixonado pela política. Por quê? A política ela é bonita, ela é produtiva, é uma coisa maravilhosa. O que não presta é a politicagem. Então, eu, pastor Neres, pastor Douglas, eu olho assim e vejo que está errado, os valores estão invertidos. Não é o político, o candidato que tem que correr atrás da sociedade para poder ser eleito. Isso dá o direito dele ser mesmo um qualquer. O certo é a sociedade olhar para o candidato, ver as qualidades, chamar ele para ouvir o que ele realmente tem a oferecer e falar, não, vamos escolher tal. Isso é o correto. Ultimamente, a gente tem percebido que as pessoas têm se despertado para a política. Eu tenho certeza que você que está passando no canal agora é porque, de alguma forma, você se despertou para a política, seja ela municipal, seja estadual, né, ou de nível federal. Mas isso, pastor Neres, foi culpa dos próprios políticos, né, que nojaram a sociedade. E que nojaram, as pessoas tinham nojo de política. E quando que tudo na vida passa pela política. A rua que você caminha é através da política, o postinho de saúde que você vai, a segurança que você tem, tudo ela é proveniente da política. E quando não há bons políticos, e os maus políticos, eles fazem questão de divulgar e dizer, não se envolve na política não, porque daqui a pouco eles gostam desse discurso, daqui a pouco você é um corrupto igual, porque enquanto isso, os caciques, eles se perpetuam na política e não abre espaço para novas pessoas com novas ideias, né, a vir acrescentar na cidade, né? E eu acho assim, e eu conclamo mesmo as pessoas, sempre que eu posso eu falo com as pessoas sobre política, eu falo, a gente tem que participar da política, ser partidário, se filiar a um partido, buscar soluções para a cidade através de um partido, né? Engajar com alguém que tem os seus princípios cristãos, se engajar, ajudar, porque às vezes a gente não quer ser um candidato, mas você conhece alguém que quer ser candidato, alguém que tem condição de ser candidato, e você pode apoiar. Tem até uma passagem que, enquanto o senhor estava falando um pouquinho antes, eu até peguei o celular aqui para abrir, que é uma passagem que eu gosto muito, pastor Neres. Fala um pouco sobre isso. Quando o Gideão ele morreu, quando ele morreu, enquanto ele governava havia muita paz, muita harmonia, era muita paz. Quando ele morreu, é uma das parábolas que não foi Jesus que disse, ela está lá no Velho Testamento, mas é a parábola de Jotão. Eu gosto muito dessa parábola, porque ela retrata muito bem o que nós estamos vivendo hoje. Abimeleque, ele ali no verso 1, isso está em Juízes capítulo 9, depois você quiser acompanhar, ali começa do 1, que Abimeleque, o filho de Gideão, quando Gideão morreu, Gideão não queria que nenhum dos seus filhos governasse. Gideão queria que Deus governasse o povo. E de repente, Abimeleque já acendeu o coração dele. Não, eu vou comandar esse povo, eu vou tomar conta desse povo, né? E de repente, o que ele fez? Espera aí, mas Gideão não tinha só um filho, tinha vários filhos. Então ele armou uma emboscada, matou todos os irmãos, só sobrou um, que foi o caçula, que é o Jotão. E interessante que lá no verso 7, que eu posso ler aqui, sim, posso ler, claro. Então a parábola diz assim, e dizendo a Jotão foi pôs-se ao cume do monte de Gerizim, e levantou-se a sua voz e clamou. E disse-lhe, ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus o ouvirá a voz. Aqui ele começou que a parábola é uma forma simples de explicar uma coisa complexa, né? Então ele usou essa parábola bem simples, que as árvores precisavam erguer um rei sobre elas. Olha só que interessante isso. Vê se você que está nos acompanhando não vai conseguir identificar o que nós estamos vivendo hoje. Diz assim, e dizendo, o 7 eu já li, vamos por 8. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira,
reina sobre nós. Olha só, chegaram para a oliveira e falaram, reina sobre nós tu. Sabe o que a oliveira disse? Deixaria eu minha gordura, ou meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Já se esquivou. Que espada. Quem tinha algo de bom, já se esquivou da situação. Então disseram a árvore e a figueira, vem tu e reine sobre nós. Aí, olha só o que a figueira disse. Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto e iria labutar sobre as árvores, ou seja, ia reinar sobre as árvores, ia governar sobre as árvores, ia passar esse trabalho, eu deixar a minha doçura? Então disseram as árvores à videira, vem tu, videira. Olha só o que a videira diz. Deixaria eu o meu moço, o meu vinho, que alegra a Deus e aos homens, ia labutar, ia governar sobre essas árvores? Outra que se esquivou. Olha só. Então todas as árvores disseram ao espinheiro, olha só, disseram todas as árvores, se reuniram, disseram ao espinheiro e disse assim, vem tu reinar sobre nós. E espinheiro, o nome já disse, só tem espinho, o nome já disse. Né? O 15 diz assim, e disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungires rei, ou seja, não estava nem se colocando, se vocês me querem escolher, né? Quantas vezes a gente vai... As pessoas não pesquisam, não sabem quem é o candidato e simplesmente pegam um pedaço de papel porque dá, um santinho, que muitas vezes santinho não tem nada, só o nome. Só o nome. Às vezes pega aquele papel ali com a colinha já pronta e vai lá, não pesquisou, não sabe quem é o cidadão, não conhece. Né? Aí é o caso do espinheiro aqui. Se na verdade me ungires rei de vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Ou seja, a partir do momento que você coloca alguém lá como governador, como deputado, seja lá qual for a esfera, você colocou, você passa a ficar debaixo da sombra dela, debaixo da autoridade dela, mesmo que seja um espinheiro, mesmo que seja alguém no dito popular que não preste, que seja um corrupto. A partir do momento que você votou, acreditou, confiou o voto nele, ele passa a ser autoridade sobre você. Constituída, né? Constituída por Deus, através do voto. Isso é uma democracia. Ele está lá. Então, a partir do momento que... E aí ele aqui diz assim, também, se vocês... Qualquer coisa também, eu pego fogo aqui e consumo todos vocês. Ou seja, quer dizer, as leis... Ou seja, como eu posso dizer, esse espinheiro aqui, que às vezes dá vontade de falar o espinheiro que está candidato aí o nome, mas eu não vamos falar. Mas esse espinheiro, o pastor Neves, ele vai criar leis, que vai ser de benefício a ele e aos que o cercam. Ele não vai governar para o povo e para o povo. Aí a gente vê muito disso, que quando eles chegam lá, né, ao invés dele governar para o povo e para o povo, ele governa para si e para os seus. E aí quando chega ali, passa 3 anos e meio, aí eles voltam a bater na porta para pedir aquele voto de novo. E eu vou dizer para o senhor que às vezes eles não é tão culpados assim. Porque se a gente perguntar para as pessoas, quem já foi na Câmara de Vereadores nesses últimos 4 anos, talvez... Não 3% da sociedade. E olhe lá, o senhor está sendo generoso ainda, né? Então, e olhe lá. Então, as pessoas não acompanham. Hoje tem a facilidade das redes sociais, né? E nós estamos aqui em uma delas, no canal do YouTube, na página do Facebook. Hoje tem essa possibilidade das pessoas de dentro de casa acompanhar. A Câmara de Vereadores, por exemplo, Itajaí, ela tem a TV Câmara que você pode acompanhar. É online ali. É online, a partir ali de 4 horas da tarde já entra, você pode acompanhar, a sessão começa às 6 ali, você já pode começar a acompanhar. Então tem as comissões também que são transmitidas, dá para acompanhar o seu candidato. Né? Então às vezes as pessoas não acompanham o seu antes candidato que se elegeu, esteve... Está ali na Câmara por 4 anos, as pessoas não conhecem o projeto, não conhecem, sabe o que eles falam quando você vai pedir voto? Aparece de 4 em 4 anos.
Mas esse que está falando que aparece de 4 em 4 horas, agora eu vou fazer a defesa do lado dos políticos, por favor. Isso é boa, isso é né? Mas às vezes esses que cobram o político, ele também some, ele não vai acompanhar, ele não vai cobrar. Ei, pastor Nery, eu lembro que o senhor foi pedir voto lá na minha casa, agora eu vim aqui cobrar o senhor. Não estou lá cobrar o senhor pedir benesses ou coisa, não. Eu vou lá cobrar o senhor, ó, minha rua, olha o meu bairro, o senhor não está fiscalizando, que é o papel principal do vereador, de fiscalizar. Fiscalizar. Né? E está ali, não fiscaliza, então cobrar. Não adianta só daqui 4 anos chegar lá, agora eles só apareceram. E o cidadão também aparece, cobra, está em cima, precisa, é necessário. Isso é muito bom, só para dar uma clareada, que esse eu gosto mais desse papo aqui, foi o mesmo papo que até o Lapa também falou sobre isso, e é muito importante porque simplesmente você vai entender agora que o maior fiscal que tem é o povo. É o povo. O povo elegeu um fiscal, mas o maior fiscal é o povo. Então, teve agora recentemente, na greve dos professores aqui na cidade de Itajaí, eu estive presente ali. Na verdade, diversas vezes eu vou ali, estou ali de vez em quando ali, o pessoal já me conhece um pouco, então ali. E quando, só para você ver uma coisa, pastor Douglas, quando o povo está presente na Câmara, numa sessão, até os vereadores que ali estão, eles mudam o voto, sente a pressão. Há uma pressão, né? Há uma pressão, nossa. Quer dizer que se não tivesse ninguém ali, ele votaria o contrário do projeto que iria beneficiar a categoria A, a categoria B. Mas quando o povo chega junto, não, os nossos patrões estão aí. Nossos patrões estão aí, então vamos mudar o voto. Porque eles sabem que se ele votar errado quando tem a pressão toda, no próximo ano, 3 anos e meio passar ali, que ele volta a pedir novamente, e concordo mesmo, o povo tem que fazer seu papel. Não é só votar, tem que fiscalizar se o seu candidato está trabalhando ou não está trabalhando. O vereador ele é fiscal do executivo, né? E quem é o fiscal do vereador? O povo. O povo. Se o povo não fiscaliza, por vezes o vereador não faz a sua parte também, que é fiscalizar, cobrar. É um cobrando o outro, é uma cadeia, né? O povo cobra o político, o povo cobra melhor o vereador e o vereador cobra o executivo. Cobra os secretários, pede requerimento e assim por diante. Então, só para a gente fechar ali a questão daqui dessa parábola de Jotão, enquanto aqueles que podem dar alguma coisa se omitem, aqueles que podem dar o vinho, que é a alegria, né? Aqui tem também que fala sobre a oliveira, que dá a gordura, né? Aquele que pode, de alguma forma, contribuir para a sociedade, ele se isenta, ele se omite, essa é a palavra, ele se omite, né? Os maus continuam ascendendo ao poder, chegando ao poder, né? Chegando nas posições de governar, e nós por muitas vezes estamos sendo governados por pessoas que não têm dignidade e moral alguma, mas a partir do momento que lá está, né, nós estamos debaixo da sombra deles. Que por vezes, quem conhece um espinheiro ele não tem sombra nenhuma, ele tem muito galho e muito espinho, né? Então uma pseudo-sombra, né? Ele está ali, não, eu faço sombra para vocês, olha, vem cá que eu cuido de vocês, eu vou zelar por vocês. É o lobo em pele de ovelha. E nós estamos falando em parábola aqui, mas você que é uma pessoa intelectual, uma pessoa inteligente, você já sabe desse candidato à presidência que tem aí. Eu vou falar logo assim. E você já sabe desse candidato a governador que está aí também. Você sabe muito bem que tem esses espinheiros aí sendo candidato. Pastor, mas eu quero fazer um convite para nós poder fechar aqui essa tomada. E eu quero fazer um convite aqui para a cidade de Itajaí. Principalmente para você que é cristão, que você que é evangélico, não importa a sua denominação, mas você se reunir na sua igreja, você que é líder, que é um pastor, que é um padre, quer que seja, um líder religioso, se unir e conversar entre si para poder dizer, não, vamos apoiar um candidato A. Para não ficar essa confusão que teve em 2020. Eu vou falar porque eu participei. Então, pessoas que apoiavam uma igreja, tendo um candidato dentro da igreja, dentro do ministério, votar em outras pessoas. Eu tive várias igrejas que tinham candidato também. Tive várias. E eles falavam, aqui tem um candidato X, mas eu vou apoiar o senhor. Tem um candidato X, então o senhor apoia ele. Eu acho que por isso, pastor, eu não ganhei a eleição, porque eu mesmo tirava voto de mim na rua. Não, digno e honroso. Se você tem um candidato
na sua igreja, você conhece, sabe que é um homem de Deus, então, meu querido, eu acho que você não pode negligenciar isso, nessa parte. Você apoia ele. Se tiver dois, apoia os dois. O pessoal está aí, ó, irmão fulano, irmão Beltrano, vamos votar nele. Então, para nós poder tirar, como o pastor Douglas falou, essas velhas raposas da cidade de Itajaí. Está na hora. Falando de vereador mesmo, pastor. Sim. Vereador e executivo, legislativo, tudo. Toma tudo. Nossa próxima eleição, a gente vai estar vivendo um momento diferente em Itajaí, né, onde as duas maiores lideranças políticas, né, do executivo, né, que é o senhor Jandir e o atual prefeito, o senhor Vonir Morastoni, eles já não vão mais estar, vamos dizer assim, nas cabeças de chapa. Vai ser um momento diferente, onde que nós como igreja, primeiramente, nós como pastores, nós precisamos estar orando a Deus, buscando a Deus para que a cidade seja bem governada, né? O senhor pode ter a sua preferência, eu posso ter a minha preferência, você que está nos acompanhando, nos vendo, nos assistindo, no Papo Reto, pode ter a sua preferência, porém, primeiramente, nós como igreja, nós precisamos orar para a paz reinar na nossa cidade. Independe quem chegar lá, né? Precisamos fazer nossa parte como cidadão, pastor Lenz. Mas, de qualquer forma, nós temos que orar para que, a partir do momento que aquela via que ganhou, de repente não seja a nossa vontade, mas nós continuamos orando, porque é isso que a palavra nos ensina, nós precisamos orar, interceder pelas nossas autoridades. Eu gosto do versículo, acho que está em Timóteo, que fala, antes de tudo, orai pelas nossas autoridades. Ou seja, quando fala assim, antes de tudo, ou seja, antes de se manifestar contra, antes de ir lá dizer que fora fulano, fora Beltrano, antes de qualquer coisa, a gente precisa orar. A gente ora, aí a partir do momento que nós oramos e abençoamos a nossa autoridade, as autoridades que Deus constituiu, aí nós como cidadãos, nós vamos lá cobrar eles. Nós vamos lá cobrar eles. Eu gosto muito de ser porque assim, na campanha eu lutei até o dia da contagem de voto. Contou quem ganhou, fulano, beleza. Então a partir de hoje o que nós vamos fazer com ele, não é querer tirar ele, porque não tem como, foi eleito democraticamente. Sim. E eu estou aqui para falar uma coisa que eu tiro meu chapéu, o pessoal condena e tudo, pastor Douglas, mas eu tiro meu chapéu, foi um prefeito que dobrou as mangas da camisa na pandemia, estou falando da pandemia agora, partiu a manga, não importa, ele quis cuidar do povo, eu achei isso muito bonito, sim. Entendeu? Achei isso muito bonito. A cidade tem alguns lugares a desejar, outros lugares, tem, mas ele também não vai dar conta de tudo também, sim. Eu acho isso bacana. Então assim, a partir do momento que, para finalizar, a partir do momento que ele ganhou, então, entra isso aqui que o pastor Douglas falou. O que nós podíamos fazer, a campanha, falando, tá, beleza, lutando pelo nosso estado, nosso lado, mas o fulano ganhou, então agora é hora de nós reconhecer ele como autoridade constituída sobre nós. Sim. Então agora nós vamos orar, vamos aceitar, nós não vamos tacar fogo na seara dele ou no reino dele, onde ele está ali, para nós também não ser queimados. Aí isso não serve só para a esfera municipal, pastor, nem para a estadual, serve também para a esfera federal. Ganhou, então vamos torcer para essa pessoa fazer um bom mandato para que nós possamos ser abençoados também, verdade? Sim, verdade. Isso é muito importante que o senhor falou. A gente não pode entrar na ciranda ou na cantiga da oposição, ser oposição por oposição. Ser oposição, só porque eu estou na posição de oposição, vou ser oposição. Não importa o que o prefeito, não importa o que o governador, não importa o que o presidente faça, eu sou oposição. Mesmo que seja bom, eu vou continuar sendo oposição. A gente está vendo isso agora em esfera federal. O governo propõe um reajuste de ICMS para o combustível, para que a sociedade possa ser beneficiada. A oposição, liderada pelo PT, vai lá e vota contra. Então é a oposição própria, sabendo que é benefício para a sociedade, mas não vota a favor, porque isso vai trazer bônus para o atual governo. Então, aí não vota a favor, joga contra a sociedade. Então a gente tem que ser inteligente o suficiente para a gente conseguir entender isso. O que é bom, a gente apoia. O que não é bom, a gente não apoia.
Maravilha. Pastor Douglas, muito obrigado por receber o meu convite e o me honrar com sua presença aqui. Você recebeu, a partir do momento que eu lhe convidei, você falou que estaria aí, né? Ia se ajeitar para poder estar aqui. Está aqui hoje comigo, batemos um papo bem bacana mesmo. E é um prazer muito grande ter o senhor aqui. Eu vou deixar o senhor à vontade para se despedir do pessoal e pedir ele para se inscrever e curtir a nossa página, nosso canal. Obrigado, Pastor Neres. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui no canal Falo Mesmo Brasil, né? Aqui no Papo Reto. Quando o Pastor Neres me convidou, fiquei a princípio, vou dar um jeito, pastor, eu vou. E aqui nós estamos, né? E eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Eduardo, toda a igreja Assembleia de Deus do Ministério de Madureira aqui em Itajaí, que me abraçou há 20 anos, sou membro da igreja há 20 anos, dia 14 de maio fez 20 anos. Glória a Deus. Né, que eu estou ali, e eu louvo a Deus pela vida da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira aqui em Itajaí, de toda a minha família, que nós somos construídos de família, né, nós estamos aqui porque da família, e nós vivemos pela família e para a família. Né? Então eu queria mandar um abraço para minha esposa, para meus filhos, né? Para os meus pais, para meus irmãos, todos vocês, amo vocês demais, tá bom? E eu fico muito honrado de poder ter recebido o seu convite e estar aqui. Espero de alguma forma ter contribuído com o canal, né? Para que, além de tudo, pastor Neres, além de tudo, o nome do Senhor seja glorificado sempre. Para todos sempre o nome do Senhor tem que ser glorificado. E nós estamos vivendo um momento agora crucial de divisor de águas, sabe? É como o povo na frente do Mar Vermelho. Faraó atrás e o Mar Vermelho na frente. A gente está vivendo um momento no Brasil crucial. Nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos eleger pessoas que primam pela família, que primam pela pátria, né? Que primam pelo cristianismo, que prima por Deus, pátria e família. Então, que prima pela nossa liberdade acima de tudo. Então, você tem a oportunidade desse ano de fazer isso. Escolha os bons candidatos, vai ter vários, mas pesquise, escolha o que você sentir melhor e que esteja baseado nos princípios e valores cristãos. Tem muita gente que não tem princípio cristão, né? De fato, quando eu digo princípios baseado na Bíblia, mas tem princípios, princípios morais, né? Morais, éticos, né? Então, eu gostaria de dizer aqui que Deus abençoe a sua vida. Curta aí, por favor, curta a página do Falo Mesmo Brasil, tanto no Facebook quanto no YouTube, tá? Compartilha. Eu sempre quis falar isso. Ativa o sininho, tá bom? Ativa o sininho, que toda vez que o pastor Nery chegar aqui com um vídeo, subir um vídeo aí para a rede, você vai receber lá no teu celular a notificação, e aí você vai acompanhar, você vai curtir. Tem um joinha também, né? Tem. Curte nesse joinha aí, ó, que tá aqui embaixo aí, ó, dá um like aí no joinha, tá bom? Que assim a gente ajuda a página do pastor Nery, que tem sido uma atalaia, tem sido uma voz que tem proclamado o evangelho e trazido pessoas maravilhosas aqui para ter um papo reto, né? Bater um papo, trazer conhecimento para a sociedade. Deus abençoe muito a sua vida, pastor Nery, sua família, todos aqui da sua casa. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigadão, Deus abençoe. O pastor falou algo aí maravilhoso, trazendo pessoas, e eu vou abrir um espaço aqui, próximo agora, porque eu vou estar trazendo pré-candidatos, candidatos futuramente a deputado estadual. Eles vão estar aqui. Eu não posso ser aqui parcial. Eu vou trazer pessoas de direita, de esquerda, de centro. Vai estar aqui conversando e vou deixar eles à vontade, como deixei o pastor e outros amigos meus, outros pastores que aqui vieram. Vou deixar eles conversar para você poder olhar e ver quem é a pessoa. E vou falar uma coisa. Como eu não posso ser parcial e nem vou ser tendencioso. Se eu tiver que fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta.
Então, muito obrigado por ter Até ficado... porque é papo reto, né? É papo reto, o negócio aqui vai ser papo reto. É. Com os pastores, a gente deixa eles à vontade, a gente conversa aqui e tal, brinca, porque, na verdade, a gente já é amigo, né? Estamos aqui batendo aqui papinho simples, mas quando chegar os candidatos, pré-candidato, candidato aqui, aí a história vai mudar um pouquinho. Aí você vai ver o pastor Neres fazendo algumas perguntas, porque eu, como cidadão, quero saber. Sim. Né? Então, muito obrigado. Pedir você para curtir sim a página no Facebook, aí, Fala Mesmo Brasil, e também se inscrever no YouTube, como o pastor Douglas já pediu também, tá? E ativar o sininho para todas as vezes que nós gravar um vídeo, lançar ali no canal, você ser notificado. Muito obrigado. Fique com Deus. Obrigado, pastor Douglas. Deus abençoe. Eu que agradeço. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Tá bom?